Sua história se confunde com a história do Brasil. É o local de muitas histórias que fazem parte da história do país. Foi deste lugar que Pedro Álvares Cabral escreveu a primeira carta ao governo português para contar que haviam chegado às terras do Novo Mundo do lado lusitano do meridiano de Tordesilhas. No vídeo de hoje, falaremos um pouquinho sobre a história da Bahia. Mas escuta só, você já viu o nosso último vídeo? Para conferir é só clicar no link que está aparecendo no canto superior direito da sua tela e aproveitar cada minuto. Depois você volta aqui e conhece comigo um pouco da história da Bahia. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, toda semana você receberá em primeira mão todas as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. Agora, vamos ao que interessa? 22 de abril de 1500. Caravelas aportam no litoral das terras de Pindorama, que em Tupi-Guarani significa Terra das Palmeiras. Um dia após terem avistado um grande monte, muito alto e redondo, ao qual chamaram de Monte Pascoal, pois estavam às vésperas da Páscoa. Por ordem de Pedro Álvares Cabral, Nicolau Coelho foi à terra firme e lá encontrou cerca de 20 homens de pele parda, nus e com arcos e flechas, ao qual chamaram de índios. Ali deu-se o início à história da colonização do Brasil, inicialmente batizada pelos portugueses de Terra de Vera Cruz, de acordo com a carta de Pedro Álvares Cabral enviada à coroa portuguesa. A princípio, 2 exilados ficaram nestas terras e uma grande cruz foi instalada. Nessa época, a região era habitada pelos povos tupiniquins e provavelmente recebeu mais exilados portugueses pelas expedições que aqui passaram nos anos seguintes, pois a pena do exílio era comum em Portugal e Santa Cruz precisava de pessoas que aprendessem a cultura dos nativos. Acredita-se que assim surgiram os primeiros caboclos, denominação utilizada para definir nascidos da união entre indígena e um branco. Em 1501, os portugueses colocaram o seu padrão onde hoje localiza-se o distrito da Barra, a costa por onde o mar avança para o interior do continente. Batizaram a Baía de Todos os Santos, chamada de Quirimurê pelos aborígenes. 3 anos mais tarde, após muitas trocas de experiências e disputas por território, os portugueses fundaram a primeira colônia europeia na terra de Santa Cruz, Porto Seguro. Porto Seguro foi o palco da primeira missa realizada nas futuras terras brasileiras. Construíram a primeira igreja dedicada a São Francisco. Mais tarde, recebeu o primeiro porto e o primeiro centro comercial dos europeus. Tudo isso ocorreu onde hoje se localizam os municípios de Porto Seguro e Santa Cruz de Cabralha. Com o fracasso das capitanias, o governo português criou o governo geral em 1548, sob o comando de Tomé de Souza, que fundou Salvador no ano seguinte, a primeira capital da América Portuguesa. A atual capital da Bahia foi a sede política, administrativa e jurídica do Brasil até 1763, quando o Rio de Janeiro assumiu o papel da nova capital. A fundação de Salvador representou também a fundação do Brasil como uma unidade política. Esta transferência do centro do poder ocorreu pois a região sudeste começou a desenvolver-se como forte polo econômico do país. O motivo? A descoberta de pedras preciosas na região das Minas Gerais. Em 1818, alemães fundaram no sul da Bahia a colônia Leopoldina, a primeira colônia alemã do Brasil. Em meados do século XIX, eram os principais produtores de café da Bahia. Vale ressaltar que esse estado foi o principal centro educador do país até a expulsão dos jesuítas. A Companhia de Jesus comandava seus missionários de Salvador, onde construíram seu maior templo, a primeira escola e a primeira universidade do Brasil. No fim do século XVIII e início do século XIX, a Bahia teve um papel fundamental no cenário nacional com relação às lutas pela independência do Brasil. Na Bahia,
Os conflitos começaram meses antes de 7 de setembro e terminaram meses depois. No século XVIII, Salvador tornou-se centro de formação de engenheiros na Academia Militar do Forte de São Pedro. Vem daí a tradição baiana de formação de grandes engenheiros e de grandes construtoras. Entre suas principais contribuições podemos ressaltar o primeiro sistema de água encanada do Brasil, o audacioso elevador Jorge Lacerda e o primeiro automóvel a rodar no Brasil, com os seus renomados engenheiros a construir pontes e grandes ferrovias. Após a queda da exploração de pedras preciosas nas Minas Gerais no final do século XVIII, a Bahia voltou aos seus dias de glória, tornando-se a mais rica capitania da América Lusitana. Salvador, neste período, era a segunda maior cidade do Império Lusitano, atrás apenas de Lisboa, além de possuir o maior porto do Hemisfério Sul. Salvador também foi sede da corte portuguesa, que chegou às terras brasileiras em 1808. O recôncavo baiano foi palco das principais lutas pela independência do Brasil. Vejamos algumas delas. Conjuração Baiana. Foi um movimento político popular ocorrido em Salvador no ano de 1798. Também conhecida como a Revolta dos Alfaiates ou Conspiração de Búzios, o levante intencionava proclamar a independência da Bahia e proclamar a República Baiana. Teve grande apoio popular, mas em contrapartida foi duramente reprimida, sendo seus membros presos, condenados à morte ou exilados. A Conjuração Baiana foi composta em sua maioria por escravizados, negros livres, brancos, pobres e mestiços que exerciam as mais diferentes profissões como sapateiros, pedreiros, soldados, todos liderados por Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Revolta dos Malês. Foi uma revolta de escravizados que aconteceu na cidade de Salvador em 1835. Vale ressaltar que esta foi a maior revolta de escravos da história do Brasil, que mobilizou cerca de 600 cativos que marcharam pelas ruas de Salvador, convocando outros escravos a se rebelarem contra a escravidão. A revolta dos Malês teve grande adesão de africanos muçulmanos, mas acabou fracassando e, infelizmente, os envolvidos foram duramente castigados. Sabinada. A Sabinada foi uma revolta que aconteceu entre os anos de 1837 e 1838, durante o Brasil Império. Nesse período, o Brasil não tinha nenhum imperador no trono, ou seja, tal revolta ocorreu no período regencial. A revolta recebeu esse nome porque seu líder era Francisco Sabino. Houve grande adesão da camada popular brasileira da época, que desejavam implantar uma república na Bahia, mas foram contidos pelas tropas imperiais. Guerra dos Canudos. A Guerra dos Canudos ocorreu no Arraial de Canudos, no sertão da Bahia, entre 1896 e 1897. A localidade era liderada por Antônio Conselheiro, que acolhia moradores que fugiam da extrema miséria em que viviam no sertão nordestino. Após sucessivas derrotas e extrema pressão da igreja e dos grandes coronéis, foi organizada uma expedição com mais de 5.000 soldados sob o comando do general Arthur Oscar, com a ordem de destruir Canudos. Após intenso bombardeio de canhão, a missão foi cumprida. Canudos foi totalmente destruído em 5 de outubro de 1897. Outras revoltas ocorreram ao longo da história do estado, mas este é um assunto para um próximo vídeo. Apesar das revoltas ocorridas no estado durante a sua formação, a Bahia também foi o destino preferido de muitos imigrantes europeus e asiáticos. O sul do estado, por exemplo, recebeu a primeira colônia alemã do Brasil, como dito lá no início do vídeo. Com o passar dos anos, a cultura baiana foi amadurecendo e incorporando algumas tradições indígenas, africanas e asiáticas, tornando o estado rico em diversidade étnica, rica história e imenso patrimônio cultural
que transformaram a Bahia na potência cultural mundial que é atualmente. E então, que tal deixar um comentário nos contando se você já conhecia todas essas informações sobre o estado da Bahia? Eu vou ficando por aqui, mas lembre-se, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar ele com os seus amigos. Afinal, sempre é bom compartilharmos conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!